Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, o nosso foco é uma auditoria baseada puramente em dados sobre a plataforma Navarro Leilões, acessada pelo domínio gruponavarro.app. A ideia principal aqui é deixar qualquer tipo de suposição de lado, sabe? Vamos focar estritamente nos fatos. A proposta é avaliar todo o sistema com uma lente bem analítica para entender de uma vez por todas como essa plataforma opera na prática e qual o seu nível real de segurança. E para organizar bem a nossa investigação de hoje, a pauta passa por 5 pontos fundamentais. Primeiro, a segurança em leilões. Segundo, o peso da lei. Terceiro, os números da Navarro. Em quarto lugar, o passo a passo. E, por fim, o veredito final. Então, vamos a lançar e ver como tudo isso se constrói. Começando direto com a nossa primeira sessão, a segurança em leilões. É super normal bater aquela ansiedade geral quando o assunto envolve arremates online, né? E a pergunta central que guia toda esta nossa análise é bem direta. Afinal, o grupo Navarro.app é realmente seguro? Tudo o que vamos ver a seguir vai funcionar como uma resposta factual e definitiva para essa dúvida específica. Nada de achismos por aqui, apenas informações concretas e totalmente verificáveis. O que nos leva à nossa segunda sessão, o peso da lei. Antes da gente observar qualquer outro detalhe sobre o site em si, é absolutamente imprescindível entender a regulamentação brasileira. É ela que separa os sistemas legítimos dos golpes digitais que vemos por aí. Aqui no Brasil, a atividade de leiloeiro é rigorosamente regulamentada por um decreto-lei bem antigo, lá de 1932. Basicamente, a regra de ouro é esta: todo leilão válido precisa ter, obrigatoriamente, um leiloeiro público oficial responsável. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: sem um registro ativo na junta comercial do estado em questão, um lance não possui absolutamente nenhuma validade jurídica. É literalmente nulo. E ao examinar a plataforma Navarro, dá para ver facilmente que o nome completo e o número de matrícula do leiloeiro público responsável estão sempre ali, disponíveis de forma super transparente nos editais de cada lote, ou seja, uma adequação total à exigência da lei. Mudando um pouquinho de foco, vamos para a seção 3, os números da Navarro. Saindo um pouco desses textos jurídicos e focando puramente nos dados reais de operação, tem um número que capta nossa atenção logo de cara: 9 anos. É praticamente uma década inteira de atuação contínua. Convenhamos, conseguir sobreviver e crescer por tanto tempo em um mercado super competitivo como esse já estabelece uma autoridade bastante substancial. Mas olha, só o tempo de mercado não pinta o quadro completo da situação. O que realmente impressiona aqui é a escala massiva de tudo isso. São mais de 47 mil lotes que já foram comercializados com sucesso na plataforma. Para colocar isso em perspectiva, é um volume gigante que comprova que existe uma engrenagem robusta e altamente funcional rodando nos bastidores todos os dias. E isso ilustra brilhantemente o nível do serviço prestado quando a gente compara as métricas de atendimento. A Navarro ostenta uma taxa de resolução superior a 85% lá no Reclame Aqui. Quando a gente coloca isso lado a lado com a média geral do setor de leilões, que fica ali na casa dos 72%, fica bem evidente uma superioridade clara e direta na hora de solucionar eventuais problemas dos clientes. E aprofundando ainda mais nesse critério de satisfação, temos um dado incrível. A imensa maioria, ou seja, 89% dos compradores, tem a intenção declarada de voltar a fazer negócios na plataforma. É um índice altíssimo, algo que reflete muito bem a entrega de um suporte consistente e uma agilidade enorme na hora de emitir aqueles documentos de arremate essenciais. Agora, só para termos uma ideia mais palpável do compromisso financeiro envolvido, o ticket médio dos lotes mais disputados por lá varia ali entre R$ 8.000 e R$ 45.000. São valores bem consideráveis, o que justifica totalmente essa nossa necessidade de buscar tanta segurança e ter certeza de tudo antes de entrar numa disputa. E é justamente por causa da importância desses valores que a gente chega na seção 4, o passo a passo. Para quem deseja participar e começar a dar lances, existe um roteiro bem prático de ações para interagir de forma segura e inteligente. São basicamente 4 verificações cruciais antes de qualquer coisa. Passo 1, verificar o registro do leiloeiro na junta comercial. Passo 2, ler o edital completo de forma bem minuciosa. Passo 3, calcular todos os custos envolvidos na operação. E passo 4, acionar o suporte em caso de qualquer dúvida, por menor que seja. Agora, o que é realmente interessante de observar é como a plataforma facilita toda essa preparação prévia. Os editais são disponibilizados publicamente com pelo menos 5 dias úteis de antecedência.
Esse respiro de tempo é absolutamente vital para que se possa avaliar com bastante calma o estado físico do bem e já levantar todas as eventuais dívidas que possam estar associadas a ele. E para garantir que não haja nenhuma surpresa desagradável no final das contas, o cálculo de custos precisa ser muito exato. O valor final a ser pago nunca é apenas aquele montante do lance vencedor. A matemática, na verdade, é a seguinte: é preciso pegar o valor do arremate, somar com a comissão padrão de 5% do leiloeiro e então adicionar os impostos cabíveis e os débitos vinculados ao bem, que já deviam estar previstos lá no edital. É preciso ter clareza total para o planejamento financeiro dar certo. E a ótima notícia é que a experiência real dos usuários confirma toda essa estrutura que acabamos de detalhar. Relatos documentados de pessoas que já arremataram bens por lá convergem consistentemente em pontos fortíssimos como a clareza das informações prestadas, a extrema agilidade documental logo após o arremate e, claro, um suporte que está sempre acessível. É literalmente a teoria se comprovando na prática do dia a dia. E assim a gente vai se encaminhando para a nossa última etapa, a seção 5, o veredito final. Tendo analisado a fundo todas as regulamentações, os dados de mercado e os procedimentos práticos, a nossa conclusão objetiva é muito clara. O domínio Grupo Navarro.app abriga, sim, uma plataforma bastante segura e confiável. Estamos falando de um ambiente totalmente regulamentado pela lei, com suporte eficaz e um histórico comprovado de quase uma década. Acaba sendo um cenário muito propício, inclusive, para iniciantes que querem explorar lotes de menor valor num primeiro momento, desde que, com certeza, o edital seja sempre lido do início ao fim. Com a segurança de um histórico super consolidado e métodos tão rígidos de transparência que acabamos de ver, o conhecimento das leis e dos custos passa a ser a maior e melhor ferramenta que qualquer participante pode ter em mãos. O caminho para realizar investimentos realmente fundamentados está totalmente aberto. Então, a grande provocação que fica para encerrar esta nossa análise é a seguinte: qual vai ser o primeiro lance seguro a ser executado?